Você já se pegou em um momento de silêncio absoluto, talvez no final de um dia cansativo, esperando encontrar descanso, mas em vez de paz, encontrou um eco ensurdecedor de ansiedade dentro da sua própria cabeça? É aquela sensação estranha de que algo grita por dentro, uma inquietação que não tem nome, mas que pesa no peito e nos ombros como se carregássemos o mundo inteiro sozinhos. Muitos de nós, especialmente aqueles que já caminharam bastante pela vida e acumularam experiências, carregamos essas perguntas silenciosas que nos assombram nas madrugadas. Vivemos cercados de ruídos e distrações, mas o barulho mais exaustivo não é o do trânsito ou das notificações do celular. É o barulho da nossa própria mente, uma narrativa incessante que julga, cobra e revive dores antigas sem a nossa permissão. Cláudio Naranjo, com sua sabedoria que unia a profundidade da alma, a clareza da razão, nos convida a olhar para esse fenômeno não como um defeito pessoal, mas como uma ferida coletiva que todos compartilhamos. Ele nos ensinou que essa voz que nunca se cala é o resultado de uma mente patriarcal, um tirano interno que foi instalado em nós pela cultura, pela educação e pelas exigências de um mundo que valoriza o desempenho acima da essência. Esse tirano colonizou nossa intuição, abafou nosso instinto e nos convenceu de que, para sermos amados ou aceitos, precisamos estar constantemente no controle, constantemente pensando, constantemente em alerta. A grande tragédia silenciosa da nossa era é que a maioria de nós não usa a mente como uma ferramenta. Nós somos usados por ela, como se ela fosse uma entidade parasitária que drena nossa energia vital. Eckhart Tolle, dialogando com essa mesma verdade, nos lembra que o pensador dentro de nós assumiu o comando de tal forma que perdemos a capacidade de sentir a vida diretamente. O sofrimento que você sente agora, aquela angústia que aperta o peito quando você pensa no futuro, ou a culpa que surge ao lembrar do passado, raramente vem da situação real que você está vivendo neste exato momento. O sofrimento vem da história que a sua mente conta sobre a situação. É a narrativa interna que transforma um desafio em uma catástrofe, que transforma a solidão em abandono, que transforma um erro em uma sentença de fracasso. Nós nos tornamos reféns de um roteiro mental que se repete dia após dia, roubando nossa alegria e nos mantendo presos em um ciclo de ansiedade e desamparo. E o passo mais perigoso dessa armadilha é a identificação errônea, a crença profunda e inquestionável de que eu sou os meus pensamentos. Essa fusão entre quem você é e o que você pensa é a raiz do que Naranjo chamava de neurose de caráter, uma crosta que nos impede de tocar nossa verdadeira natureza. Acreditamos que, se a nossa mente diz que somos insuficientes, então somos insuficientes. Se ela diz que o mundo é perigoso, então vivemos armados contra a vida. Mas eu quero que você respire fundo agora e considere uma possibilidade libertadora. E se essa voz na sua cabeça não for você? E se ela for apenas um mecanismo antigo, um disco arranhado tocando as mesmas músicas de medo e proteção que você aprendeu lá na infância? A promessa deste encontro não é fazer você parar de pensar, pois tentar silenciar a mente com força bruta é apenas mais uma forma de guerra interna que gera mais ruído. O convite que faremos juntos, guiados pela ciência e pela espiritualidade, é para descobrir um espaço sagrado dentro de você, o espaço da testemunha. É o lugar onde você observa o pensamento sem ser arrastado pela correnteza, onde você percebe a tempestade sem se molhar nela. Vamos aprender a desidentificar, a criar um distanciamento saudável que nos devolve a autonomia e a paz interior. Você está prestes a entender por que certas dores insistem em voltar e, mais importante, como usar um exercício simples de 3 minutos para quebrar esse ciclo e retomar o comando da sua própria frequência vibracional. Precisamos começar desmantelando o erro invisível que governa a maioria das nossas vidas, a crença silenciosa e devastadora de que os pensamentos repetitivos que ecoam em nossa mente definem quem somos. Caminhamos pelo mundo carregando esses pensamentos como se fossem nossa identidade, acreditando que se sentimos medo, somos fracos, ou se sentimos raiva, somos pessoas ruins, vivendo muitas vezes em um piloto automático que nos consome.
Essa fusão absoluta é o que nos mantém presos, repetindo padrões negativos e autossabotadores, como a procrastinação ou a atração por relacionamentos que nos ferem, sem saber como quebrá-los. Mas a visão de Cláudio Naranjo nos oferece uma chave mestra para sair dessa prisão. O que chamamos de eu ou personalidade é muitas vezes apenas uma crosta defensiva, uma cicatriz antiga que se formou sobre as feridas da infância para nos proteger quando éramos vulneráveis demais para nos defender. Essa cristalização do ego cria um roteiro limitado, um script que lemos todos os dias sem perceber, repetindo velhas dores e velhas reações apenas para manter a sensação familiar de que existimos, mesmo que essa existência seja dolorosa e nos faça sentir que nossa energia está bloqueada. Imagine por um instante que sua mente opera como um algoritmo viciado, semelhante aos que governam as redes sociais, mas desenhado para a sobrevivência e não para a felicidade. Assim como um algoritmo só lhe mostra o que você já clicou no passado, sua mente condicionada pelo trauma tende a sugerir apenas conteúdos baseados em dores antigas, projetando o medo de ontem no dia de amanhã e jamais oferecendo soluções novas. Ela recicla a ansiedade, a dúvida sobre sua própria dignidade e o medo de não ser bom o suficiente, mantendo você em um ciclo fechado, onde a cura parece impossível. Reconhecer que esse eu que pensa não é a sua essência, mas uma estrutura mecânica construída para evitar o contato com o vazio fértil do agora, é o primeiro passo para romper as correntes. Você não é o algoritmo, você é a consciência que pode observar a tela. Para que você não se julgue por essa dificuldade avassaladora em silenciar a mente, é fundamental trazer a luz da ciência moderna para dialogar com a sabedoria da alma. Existe uma razão biológica concreta para o barulho incessante em sua cabeça, conhecida na neurociência como a rede de modo padrão, ou DMN, Default Mode Network. Evolutivamente, nosso cérebro não foi desenhado para a paz interior ou para a felicidade constante, mas para a sobrevivência física em um ambiente hostil. Assim, quando não estamos focados em uma tarefa específica, nossa mente entra automaticamente nesse piloto automático que varre o ambiente e o passado em busca de perigos, problemas, incoerências sociais e ameaças à nossa posição no grupo. É por isso que, ao tentar meditar ou relaxar, muitas vezes você sente que o barulho aumenta e não que diminui. Seu sistema de alerta está gritando para garantir que você esteja seguro, mesmo que o perigo seja imaginário. A revelação libertadora que a neurociência espiritual nos traz é que você não é uma pessoa negativa e nem está espiritualmente falhando. Você não perdeu o brilho ou a capacidade de sentir a paz. Você é apenas um ser humano com um hardware biológico preso em um loop de sobrevivência desatualizado. A ansiedade que aperta seu peito não é um defeito da sua alma, mas uma tentativa desesperada e arcaica do seu corpo de te proteger de leões que não existem mais, criando cenários catastróficos sobre suas finanças, sua saúde ou sua solidão. Entender isso retira o peso esmagador da culpa e nos permite olhar para a prática espiritual não como uma guerra contra nós mesmos, mas como uma atualização amorosa desse software interno. O cérebro pode ser reprogramado para a paz interior, e a compaixão é a chave que gira essa fechadura. Chegamos agora ao coração pulsante da nossa jornada, o momento de transformar a compreensão intelectual em uma experiência visceral que o seu corpo possa reconhecer e sua alma possa ancorar. Eu convido você a entrar no que chamamos de a pausa sagrada, um ritual que não exige velas ou incensos, mas exige a coragem de parar o mundo por um breve instante. A instrução é direta, mas carrega uma potência capaz de desmoronar velhas estruturas. Você vai parar tudo o que estiver fazendo por apenas 3 minutos, fechar os olhos se o ambiente permitir, ou suavizar o olhar em um ponto fixo e lançar uma única pergunta ao silêncio da sua consciência. O que minha mente está narrando agora? Não faça isso esperando o vazio ou a iluminação instantânea. Faça isso como quem realiza uma auditoria radical e honesta da própria realidade interna, buscando a verdade do que está acontecendo aí dentro, sem máscaras. A virada de chave,
O segredo que transforma a dor em observação acontece na maneira como você se relaciona com a resposta que surgir. Normalmente, quando a angústia bate à porta, nós abrimos e nos fundimos a ela, dizendo, eu estou angustiado, tornando-nos a própria emoção. Neste exercício, você fará diferente. Você vestirá o jaleco do cientista que observa um fenômeno no laboratório ou o olhar compassivo de quem assiste a uma peça de teatro da poltrona. Se surgir uma preocupação sobre o dinheiro ou sobre o futuro, você não vai brigar com ela. Você vai apenas nomeá-la mentalmente. Estou tendo um pensamento de escassez. Se surgir a culpa por algo que você disse ontem, você vai nomear. Estou tendo um pensamento de culpa. Perceba a mudança sutil, mas tectônica, que ocorre na sua biologia quando você faz isso. Ao trocar o eu sou pelo eu estou tendo um pensamento de, você cria instantaneamente um distanciamento saudável, um espaço de respiro sagrado entre a sua essência e o ruído do seu caráter. É nesse pequeno intervalo de lucidez que as correntes da identificação se quebram. Você deixa de ser o rato correndo no labirinto da mente e passa a ser o observador que vê o labirinto de cima. É um ato de desidentificação que devolve a dignidade à sua alma, mostrando que, embora a tempestade possa estar rugindo lá fora, dentro da casa da sua consciência, existe um lugar que a chuva não toca. Muitos de nós abandonamos a prática do silêncio ou a meditação porque caímos em um mito cruel, a ideia de que a mente precisa estar vazia, como um lago imóvel, para que tenhamos paz. Essa expectativa irreal gera apenas mais tensão e sensação de fracasso, pois a natureza da mente é produzir pensamentos, assim como a natureza do coração é bombear sangue. Cláudio Naranjo, com sua poesia pedagógica, nos convidava a uma compreensão mais vasta através de uma metáfora simbólica que cura. Imagine que a sua consciência, quem você verdadeiramente é o céu infinito, e os seus pensamentos, sejam eles bons, ruins, terríveis ou sublimes, são apenas as nuvens que atravessam esse céu. O céu briga com as nuvens de tempestade? O céu tenta segurar as nuvens brancas e fofas para que elas nunca vão embora? Não. O céu apenas é. Ele permanece vasto, imutável e acolhedor, permitindo que tudo flua através dele sem jamais ser manchado ou alterado pela passagem do tempo. A dor emocional profunda, aquela que se torna crônica e nos adoece, surge não porque as nuvens existem, mas porque tentamos agarrar uma nuvem específica, um pensamento obsessivo, uma memória de traição, um medo do amanhã, e tentamos transformá-la em uma estrutura sólida, construindo nossa morada dentro da tempestade passageira. O convite que a vida lhe faz hoje é para relembrar sua natureza de céu. A consciência é o espaço que permite o pensamento, mas não se confunde com ele. Quando você entende isso, a luta cessa. Você pode ter um pensamento de tristeza profunda atravessando o seu dia, mas, ao mesmo tempo, manter a serenidade do observador que sabe que aquilo é apenas um clima passageiro e não a definição do seu ser. Naranjo nos ensina a ser o céu, permitindo que a tempestade do caráter passe, sabendo que, por trás das nuvens mais escuras, o sol da sua essência continua brilhando, intocado, esperando apenas que você pare de olhar para a nuvem e se lembre da imensidão que a sustenta. Aqui entramos em um terreno delicado, onde poucos têm a coragem de pisar descalços, pois exige que olhemos para a sombra que reside em nós mesmos. Precisamos falar sobre o fator silencioso que sabota sua frequência e impede a cura real. A pergunta desconfortável sobre por que, em algum nível profundo e inconsciente, parece que nós queremos nos sentir mal. Na psicologia profunda e espiritual do Eneagrama, ensinada magistralmente por Cláudio Naranjo, exploramos o conceito das paixões. Não estamos falando da paixão romântica ou do entusiasmo pela vida, mas de um pathos, um sofrimento passivo, um vício emocional enraizado no caráter. Pode ser o orgulho que se recusa a pedir ajuda, a inveja que compara eternamente, o medo que paralisa ou a raiva que julga o mundo. O pensamento repetitivo que você tenta silenciar serve, na verdade, como alimento para essa emoção viciada. O ego, em sua estrutura distorcida,
precisa sentir alguma intensidade para saber que existe, e se ele não consegue acessar a alegria genuína do ser, ele se contenta com a dor familiar da personalidade. Esta é a provocação que deixo para ressoar em sua alma. Soltar o pensamento doloroso, perdoar a ofensa antiga ou abandonar a preocupação é sentido pelo ego como uma pequena morte. Se eu não sou a minha dor, quem sou eu? Se eu não sou a vítima desta história, o que me resta? O exercício de 3 minutos que propomos não é apenas uma técnica de relaxamento. É um treino diário e corajoso de morrer para o falso eu. É um ato de desapego radical, onde você escolhe o vazio fértil da paz em vez do preenchimento tóxico do drama. Romper esse ciclo de autossabotagem exige que você perceba o momento exato em que a mente oferece o doce envenenado da vitimização ou da justiça própria. E com compaixão e firmeza, decida não morder a isca, escolhendo a liberdade do não saber em vez da prisão das velhas certezas dolorosas. Quantas vezes você caiu na armadilha sedutora da ruminação produtiva? Aquela crença inconsciente de que, se você pensar preocupadamente sobre um problema com força e frequência suficientes, estará de alguma forma resolvendo-o ou prevenindo o pior. Acreditamos que a preocupação é uma forma de responsabilidade, uma prova de que nos importamos, mas a realidade neuroquímica é oposta e cruel. A preocupação crônica libera cascatas de cortisol e adrenalina no seu sangue, hormônios do estresse que inibem o funcionamento do córtex pré-frontal, exatamente a área nobre do cérebro responsável pelo planejamento racional, pela clareza e pelas soluções criativas. Quanto mais você se preocupa, biologicamente menos capaz você se torna de resolver o problema que tanto o aflige. Você fica preso em um estado de alerta paralisante, onde a mente gira em falso como um motor desconectado das rodas. A verdade oculta que Naranjo nos aponta, com a precisão de um cirurgião da alma, é que o pensamento obsessivo é uma tentativa infantil do ego de controlar o incontrolável. É uma forma mágica de tentar domar a imprevisibilidade da vida, de não sentir a vulnerabilidade de estarmos entregues ao fluxo do universo. Mas a verdadeira inteligência, aquilo que os antigos gnósticos chamavam de gnoses, não surge do ruído mental ou do esforço analítico exaustivo. Ela surge quando o ruído cessa e a intuição opera. É no silêncio que encontramos as respostas espirituais profundas e práticas que tanto buscamos. Respostas que não vêm do medo, mas de uma conexão direta com a sabedoria da vida. Soltar o controle mental não é negligência, é um ato de fé suprema na sua capacidade de lidar com o momento presente quando ele chegar, munido de uma clareza que só a calma pode oferecer. Esta é uma das contribuições mais belas e necessárias da perspectiva naranjiana para o homem moderno, a recuperação da nossa animalidade sagrada. Vivemos em uma cultura que idolatra o intelecto, que vive na cabeça e que demoniza ou ignora o instinto e o corpo. Mas a mente racional, muitas vezes, serve apenas como um carcereiro que reprime nossa sabedoria organísmica, aquela inteligência natural que sabe como curar, como descansar e como viver. Olhe para a natureza e aprenda com ela. Um animal na floresta não fica ruminando sobre se vai conseguir caçar amanhã, nem se lamentando porque a caça de ontem escapou. Ele se torna a ação. Ele está em presença total, com os sentidos despertos, integrado ao ambiente. Ele não pensa sobre a vida, ele é a vida acontecendo. Durante o seu exercício de 3 minutos, vamos aplicar uma mudança de foco radical para resgatar essa sabedoria esquecida. Em vez de ficar lutando com a tela mental ou tentando expulsar os pensamentos, transfira sua atenção para a sensação física bruta. Sinta o peso das suas mãos repousando no colo. Sinta a gravidade puxando seus ombros. Perceba o formigamento sutil na planta dos pés ou a temperatura do ar entrando e saindo de suas narinas. Ancorar a consciência na biologia, no corpo vivo e pulsante, é a maneira mais rápida e eficaz de escapar da alucinação mental e voltar para o agora. O corpo nunca está no passado e nunca está no futuro. O corpo está sempre aqui. Quando você habita suas sensações, você desce da torre de marfim da cabeça para o solo fértil da existência, onde a ansiedade não consegue criar raízes.
Cuidado, pois o caminho do despertar é sutil e a mente é uma ilusionista astuta. Mesmo praticando a observação, você perceberá sinais discretos de que voltou a dormir, no exato momento em que a mente começa a defender o pensamento que você deveria estar apenas observando. Ela tentará criar narrativas convincentes para justificar por que aquele ressentimento específico é legítimo, por que aquela raiva é necessária e por que aquela mágoa não pode ser solta. A armadilha soa dentro da sua cabeça com uma voz de autoridade indignada. Mas eu tenho toda a razão de estar bravo. O que fizeram comigo foi injusto. E sim, a injustiça pode ter ocorrido no mundo real, e a dor pode ser genuína, mas o apego mental a ela é o que perpetua o sofrimento. A pergunta cortante que Cláudio Naranjo faria a você, olhando no fundo dos seus olhos com a firmeza de quem conhece os labirintos do ego, seria: você quer ter razão ou você quer ser livre? Entenda profundamente que ter razão é o prêmio de consolação do ego ferido. É um troféu pesado e enferrujado que você carrega e que só serve para atrair mais peso, mantendo você preso ao passado e à identidade de vítima. Ter paz, por outro lado, é a recompensa do ser. O exercício de lucidez exige que você observe a justificativa surgindo. Valide-a apenas como mais um pensamento. Estou tendo um pensamento de justificação. E então, com gentileza, mas com decisão, solte-a, escolhendo a paz inabalável em vez da validação da sua dor. Quando convidamos você a sair da cabeça, surge naturalmente uma dúvida espacial interna. Se eu saio da mente, para onde eu vou? A resposta, apoiada tanto pelas tradições místicas sufis que Naranjo estudava, quanto pela moderna ciência do coração, é inequívoca. Desça para o coração. Não estamos falando do coração do sentimentalismo dramático ou das emoções voláteis, mas do centro cardíaco como ponto de integração do ser. Existe uma conexão poderosa entre ciência e espírito aqui. Quando a atenção desce para o centro do peito e a respiração se torna rítmica, entramos em coerência cardíaca, alterando a frequência das ondas cerebrais e sinalizando para todo o sistema nervoso que estamos seguros. Durante os seus 3 minutos de pausa, ou sempre que a ansiedade ameaçar sequestrar sua paz, experimente respirar, imaginando que o ar entra e sai diretamente pelo centro do seu peito. Esse ato simples envia um sinal fisiológico imediato para o seu cérebro reptiliano, a parte mais primitiva responsável pelo medo e ataque, de que não há tigre atacando neste momento. Quando o corpo se sente biologicamente seguro, o pensamento defensivo perde sua função e pode finalmente ser desligado. É através dessa biologia da compaixão que elevamos a própria vibração, saindo da frequência do medo e entrando na frequência do acolhimento, atraindo a paz que ressoa com o nosso eu autêntico. O erro fatal, aquele que transforma a espiritualidade em apenas mais um hobby ou fuga, seria acreditar que este é um exercício para ser feito apenas sentado em uma almofada de meditação, de olhos fechados, em um quarto silencioso à luz de velas. A espiritualidade que não sobrevive à segunda-feira de manhã, ao trânsito ou às louças sujas, é uma ilusão. A verdadeira alquimia acontece quando você leva o observador para o caos e a banalidade do dia a dia. A prática real é invocar esse flash de lucidez enquanto você lava a louça e sente a irritação subir porque ninguém ajudou, ou enquanto dirige no trânsito e sente a impaciência queimar, ou durante uma discussão difícil com seu parceiro quando as palavras duras estão na ponta da língua. O objetivo não é se tornar um monge isolado no topo da montanha, mas tornar o estado de testemunha o seu novo normal, o pano de fundo constante da sua existência. É viver no mundo, participar dele, amar e trabalhar, mas não ser do mundo mental que cria sofrimento. É chegar a um estado onde os pensamentos são ferramentas úteis que você pega na caixa quando precisa resolver um problema prático, como pagar uma conta ou planejar uma viagem, e larga imediatamente quando termina, em vez de algemas que você veste 24 horas por dia. Isso é viver em alinhamento. Isso é vibrar presença. E é assim que a vida deixa de ser uma luta contra a correnteza para se tornar um fluxo consciente. Chegamos ao fim deste encontro, mas, na verdade,
estamos apenas no limiar da sua verdadeira prática, no ponto onde a teoria deve morrer para dar lugar à experiência viva. Gabor Maté, com sua profunda compaixão e clareza cirúrgica, nos lembra frequentemente que a doença, seja ela física, mental ou da alma, muitas vezes tem sua raiz profunda na supressão da nossa verdadeira natureza, a nossa essência, em favor das expectativas mentais da personalidade. Passamos anos, talvez décadas, tentando caber em caixas apertadas que nossa mente criou, sufocando quem realmente somos apenas para sermos aceitos, amados, ou para nos sentirmos seguros, trocando nossa autenticidade por apego. O exercício de 3 minutos que exploramos hoje não é apenas uma técnica de relaxamento para dias difíceis. É um ato de imunidade espiritual, uma declaração de independência onde você diz sim para si mesmo e para a vida que pulsa sob as camadas de condicionamento. É o momento sagrado em que você decide parar de abandonar a si mesmo para agradar a voz do tirano interno. Retomando a sabedoria de Cláudio Naranjo, ele nos descrevia a verdadeira jornada do herói, não como uma busca externa por glória, mas como uma descida corajosa ao mundo interior para enfrentar o dragão. E quem é esse dragão que guarda o tesouro e nos impede de passar? É o ego tirânico, pensante, insaciável e amedrontado que construímos para sobreviver. Mas a morte do dragão, na visão de Naranjo, não é um ato de violência ou de guerra. Ela acontece através da luz implacável e amorosa da consciência. Quando o dragão é visto pelo que ele é, apenas uma coleção de medos e padrões antigos, ele perde o poder de nos dominar. E o que resta quando a fumaça se dissipa é o tesouro que sempre esteve lá, a sua virtude essencial, a sua capacidade inata de amar, de ser livre e de estar em paz, independentemente das circunstâncias externas. Então, meu convite final e mais profundo para você é: não lute contra seus pensamentos, pois aquilo a que você resiste, persiste e ganha força. Apenas observe-os com a compaixão de um avô amoroso que observa crianças barulhentas brincando no quintal. Elas gritam, correm e fazem bagunça, mas não definem a casa e nem perturbam a paz de quem apenas observa da varanda. Lembre-se, nos momentos de dúvida, que você não é a voz que fala incessantemente na sua cabeça, narrando tragédias e julgamentos. Você é o silêncio sagrado e eterno que ouve essa voz. Nestes 3 minutos de pausa, você não está fazendo nada de produtivo aos olhos do mundo. Você está fazendo o trabalho mais importante de todos, está desfazendo a ilusão de uma vida inteira para reencontrar a realidade do seu ser. Gostaríamos de ouvir o eco da sua alma. Qual nuvem de pensamento tem passado com mais frequência no seu céu ultimamente e como você se sentiu ao observá-la sem se identificar? Compartilhe sua reflexão nos comentários. Se sentir no coração, pois ao escrever e externar você já começa o processo alquímico de se desidentificar dela e inspira outros viajantes a fazerem o mesmo. Se este conteúdo tocou sua alma e trouxe uma fresta de luz para o seu caminho, inscreva-se e ative o sino para continuar caminhando conosco. Estamos construindo aqui um porto seguro, uma egrégora para aqueles que buscam a profundidade e a verdade. Até a próxima jornada onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, você é o silêncio que ouve.